Hoje conheceremos a história de Batseba, uma figura intrigante do Antigo Testamento. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Batseba era filha de Eliã, mencionado como Amiel em outras passagens, e era a esposa de Urias, o Heteu. A história começa quando o rei Davi avista Batseba tomando banho em seu palácio. Os primeiros encontros de Davi com Batseba são descritos em 2 Samuel 11. Enquanto caminha pelo telhado do palácio, Davi a vê e se interessa por ela. Ele investiga sua identidade e descobre que é a esposa de Urias. Ainda assim, Davi cede à sua atração e tem relações com Batseba, o que resulta em uma gravidez. Durante uma campanha militar, Davi convoca Urias com a esperança de que ele tenha relações com Batseba e acredite que a criança que ela carregará seja dele. No entanto, Urias se recusa a quebrar as regras dos guerreiros em campanha e prefere permanecer com as tropas do palácio, em vez de dormir em sua própria casa. Após várias tentativas frustradas de persuadir Urias a dormir com sua esposa, Davi dá uma ordem ao seu general Joabe para colocar Urias na linha de frente da batalha, onde ele estaria em maior perigo. Além disso, Davi instrui Urias a levar essa mensagem pessoalmente ao exército. Urias é morto durante o cerco a Rabá, e Batseba lamenta a perda. Então, Davi a toma como esposa, e ela dá à luz o filho deles. As ações de Davi desagradaram a Deus, que enviou o profeta Natã para repreender o rei. Natã usou uma parábola para ilustrar a situação, descrevendo um homem rico que roubou o cordeiro de seu vizinho pobre. Essa história provocou a justa ira do rei, e Natã, então, relacionou diretamente a parábola às ações de Davi, com relação a Batseba. Natã declarou que Deus puniria a casa de Davi pela morte de Urias e pelo adultério com Batseba. Em resposta, alguém próximo a Davi tomaria suas esposas e se deitaria com elas à luz do dia, para que todos vissem. Diante disso, Davi confessou imediatamente seus pecados, expressando um sincero arrependimento. Logo após o nascimento do primeiro filho de Davi com Batseba, Deus atingiu a criança com uma grave doença. Davi implorou a Deus que poupasse seu filho, jejuando e passando noites em saco, mas após 7 dias a criança faleceu. Davi aceitou isso como punição e dirigiu-se à casa de Deus para adorá-lo. Mais tarde, Davi e Batseba tiveram outro filho, Salomão. Na velhice de Davi, Batseba assegurou a sucessão de Salomão ao trono, em vez dos filhos mais velhos de Davi com outras esposas, com base em promessas feitas por Davi a ela. A profecia de Natã se concretizou anos depois, quando outro dos filhos de Davi, o muito amado Absalão, liderou uma insurreição que mergulhou o reino em uma guerra civil. Para reivindicar o trono, Absalão teve relações públicas com 10 concubinas de seu pai, considerado uma retribuição divina direta, e 10 vezes maior pelo ato secreto de Davi de tomar a mulher de outro homem. Alguns estudiosos acreditam que Batseba seja neta de Aitofel, conforme indicado em passagens do Talmude. A argumentação se baseia no fato de que ela é chamada de filha de Eliã em 2 Samuel 11, versículo 3, enquanto 2 Samuel 23, versículo 34 menciona um Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, um dos 30 de Davi. A suposição é de que esses 2 Eliãs sejam a mesma pessoa. Entretanto, em 1 Crônicas, os nomes são bem diferentes. Batseba é chamada de Batsua, filha de Amiel, e na lista dos 30 de Davi em 1 Crônicas 11, versículo 36, temos Aías o Pelonita. Alguns também questionaram se Aitofel seria suficientemente idoso para ter uma neta. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 6, encontramos a menção de a mulher de Urias como uma das ancestrais de Jesus. No contexto da genealogia de Jesus, Batseba desempenha um papel importante. Na tipologia medieval, Batseba é vista como um antetipo que prenuncia o papel da Eclésia, a igreja personificada, assim como Davi é visto como antetipo de Jesus. Como rainha e mãe, ela também é associada à Virgem Maria como a rainha do céu. O filho de Batseba, o rei Salomão, se levanta para cumprimentá-la, se curva em reverência e lhe oferece um assento à sua direita. Isso demonstra seu status elevado e sua participação no reino real. Além disso, Batseba atua como intercessora por seus súditos, levando suas petições ao rei, como vemos quando ela pede a Salomão para dar-lhe Abisag, a sunamita, como esposa. O nome de Batseba aparece em 1 Crônicas 3, versículo 5, com a forma Batsua, que se torna uma leitura variante de Batseba.
Os trechos que mencionam Batseba estão em 2 Samuel 11, versículo 2, e capítulo 12, versículo 24, e 1 Reis 1, versículo 2. Esses textos fazem parte da camada mais antiga dos livros de Samuel e Reis, escritos por alguém próximo dos eventos e que não idealizou Davi. O material contido tem alto valor histórico. Algumas interpolações preocupam a história de Batseba, como versículos no começo do capítulo 12, que intensificam o tom moral da repreensão de Natã a Davi. Alguns estudiosos sugerem que essas partes são inserções, mas isso não afeta diretamente a narrativa de Batseba. 1 Crônicas omite a maneira como Batseba se tornou esposa de Davi e fornece apenas os nomes de seus filhos. O pai de Batseba era Eliã. Amiel, em 1 Crônicas 3, versículo 5. Alguns sugerem que Batseba poderia ser neta de Aitofel, e que a deserção deste último durante a rebelião de Absalão foi em vingança pelo comportamento de Davi em relação a Batseba. Alguns intérpretes sugerem que Batseba pode ter exibido deliberadamente sua beleza, levando a uma situação diferente do que comumente se pensa. Há diferentes perspectivas sobre o envolvimento de Batseba na situação com Davi. Essa história revela as complexidades do pecado, arrependimento e consequências. Batseba se torna parte de um drama que impactou profundamente a história de Davi e seu reinado. Acompanhem-nos para conhecer mais histórias fascinantes como esta. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.